Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você, nosso querido telespectador, você, nossa querida telespectadora da TV do Bom Pastor, a TV Kefas. Estamos iniciando mais um programa Fé Católica e eu quero dizer para vocês que o programa Fé Católica tem a finalidade de estar refletindo sobre assuntos doutrinais da Igreja, sobre assuntos da vida pastoral e temas teológicos da Igreja. Então, num ou noutro momento, estaremos nessas esferas de discussão. E eu quero discutir com vocês hoje o tema. Durante toda essa semana estou trabalhando sobre os fiéis cristãos leigos e leigas e estou fazendo à luz do documento 105 da CNBB, Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da Terra, Luz do Mundo, Mateus 5, de 13 a 14. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, no programa passado, vimos que a partir do Concílio Vaticano II, iniciou-se na Igreja uma caminhada histórica de maior consciência da identidade e da missão dos cristãos leigos e leigas. Passados mais de 50 anos do fim do concílio, constatamos que houve muitos avanços e, ao mesmo tempo, alguns recuos ou pontos a considerar. Entre esses avanços, nós lembramos no programa passado, alguns deles, a ação evangelizadora dos cristãos leigos e leigas tem se fortalecido e aumentado no âmbito eclesial. Nós tivemos a criação do Conselho Nacional do Laicato no Brasil e dos conselhos regionais e diocesanos. Houve maior presença e participação dos leigos nos diversos ministérios da Igreja. Mas se por um lado constatamos esses avanços, nos últimos tempos, por outro lado, nós percebemos recuos ou pontos e situações em que há necessidade de avanços. Entre eles, nós destacamos no programa passado alguns. Há uma presença ainda insuficiente dos fiéis cristãos leigos nas estruturas e realidades do mundo, como nas universidades, como no mundo da cultura, no mundo da política, da medicina, do judiciário e em tantos outros campos. Há também uma tendência entre os leigos e leigas a valorizar exclusivamente o serviço no interior da Igreja, ou seja, a ter uma participação muito voltada para dentro da Igreja, numa espécie de pastoral de manutenção, sem muito vigor missionário. No programa de hoje, quero retomar, à luz do documento 105 da CNBB, Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade, um dos maiores avanços da Igreja em relação aos fiéis cristãos leigos e leigas, o que nós chamamos de sujeito eclesial. Assim, afirma o documento 105 da CNBB sobre os cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade, especificamente no seu número 119. Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, testemunhar o amor à Igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no seguimento de Jesus, na escuta obediente à inspiração do Espírito Santo e ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o termo sujeito eclesial significa que os fiéis leigos e leigas são possuidores de direitos e deveres na Igreja. Embora o específico da ação dos leigos seja voltado para o mundo, para a ação missionária nas realidades temporais, eles possuem a dignidade de membros do povo de Deus pela graça recebida no batismo e, desse modo, participam dos diversos ministérios da Igreja com seus dons e carismas. Retomando o documento 105, o reconhecimento da cidadania eclesial, ser sujeitos na Igreja, implica a maturidade na fé, ou seja, viver e solidificar uma fé
amadurecida, que supere atitudes infantis ou sectárias, ou beligerantes, ou panelinhas, ou facções, personalismos e outras mais. A maturidade na fé significa uma fé capaz de retirar sempre o maior bem das lições. Uma fé em vista da unidade na igreja. O documento também afirma que ser sujeito eclesial significa testemunhar amor à igreja, ponto fundamental. Esse ponto nos ajuda a revisar continuamente o nosso ser cristão. Temos de nos questionar se amamos a igreja de Cristo ou se amamos os nossos interesses pessoais, a nossa vontade de poder, de status. No fundo, meus irmãos e minhas irmãs, temos de nos interrogar se as nossas ações na comunidade de fé são para o bem da igreja ou se elas visam a nossos interesses particulares. Ser sujeito eclesial, portanto, significa permanecer no seguimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na escuta obediente à inspiração do Espírito Santo. Significa ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de Cristo. Permanecer no seguimento de Jesus Cristo é condição fundamental para todos nós cristãos, leigos e leigas. Quem permanece no seguimento de Jesus Cristo, conforme o Evangelho de São João, dá frutos. Há uma condição destacada pelo documento 105. Para permanecer no seguimento de Jesus Cristo, nós necessitamos da escuta obediente à inspiração do Espírito Santo. Por fim, a citação do número 119 do documento 105 da CNBB, ter coragem, criatividade e ousadia, parresia, para dar testemunho de Cristo, significa que somos desafiados em todos os tempos a ter a criatividade e a ousadia para dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo atual, com sua celeridade e avanços tecnológicos, tempo de mudanças, nos desafiam ainda mais. Às vezes, pequenas ideias criativas fazem uma diferença enorme dentro da comunidade de fé, dentro de todos os nossos âmbitos de ação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui, chegamos ao final do nosso programa e mais uma vez agradecemos a sua audiência, a sua companhia na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Nosso muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, um forte e carinhoso abraço a todos vocês.